interrogação. O que será que te espera além da vida? Não que eu tenha nada com isso, não quero ter com este mundo compromisso. Essa é a era em que vivemos. Homens vazios, sem Deus, estão morrendo. Eu me alegro naquela antiga cruz, cruz que o tempo jamais apagará. Tempos modernos, tempos de ficção, dias nublados, dias de solidão. Tempos modernos, tempos de ficção, dias nublados, dias de solidão. Tempos modernos, tempos de ficção, dias nublados, dias de solidão. Tempos modernos, tempos de ficção, dias nublados, dias de solidão. Boa noite aí, pessoal. Graça e paz para todos. Graça e paz para todos. Mandar um beijão aí para Flávia. Ela estava mandando um beijão para gente aqui. Beijão para você, Flávia, para Rafael, para toda a família. Conversamos tem algumas semanas. Rafael falou que estaria aqui quando a gente retomasse as lives e ele está aí, amém? Cumprindo a palavra, amém? Um abraço também para Ana. Ana Rodrigues, nossa amiga aqui de Portugal. Nossa amiga aqui de Portugal. Sorim. O nosso amigo Sorim. Deus abençoe. O pessoal que está chegando. Daqui a pouquinho a gente vai estar começando, retomando, né, essa série de estudos sobre a doutrina da salvação. E a gente ainda está falando sobre a escolha de Deus na salvação, que é a eleição, ok? Ainda estamos nesse tópico. Se eu não me engano, são 4 partes. A gente está na terceira parte falando sobre eleição. É um assunto muito extenso e a gente resolveu quebrar em 4 partes, né, dentro desse tópico de eleição. E daqui a pouquinho a gente vai estar falando, tá? Relembrando aí o pessoal que, se porventura a gente falar alguma coisa aqui, eu comentar e você ficar perdido, é só voltar
nas nossas lives anteriores, ok? E você vai estar podendo acompanhar direitinho e se inteirar aqui de alguns termos que a gente vai falar. Apesar que o estudo está bem encadeado e a cada semana um estudo vai completando o outro, tá bom? Então, um abraço aí pessoal que já está participando, pessoal que vai participar depois, vai entrar depois, tá? Continue orando pela gente, tá? Compartilhando esse trabalho também com seus amigos, com quem Deus tocar no teu coração, e que você possa ouvir a voz de Deus no teu coração nessa noite, para que Ele possa falar com você, não por nossa causa, não pela nossa vida, mas simplesmente pela misericórdia e pela graça dEle, tá bom? Um grande abraço aí para todos, tá certo? Amém. Vamos então começar, ainda dando seguimento nessa parte de eleição, tá? A gente já falou sobre algumas características dessa questão da eleição na parte da salvação, né? E a gente viu no estudo anterior, na parte 2, tá? Que a eleição ela é pessoal, ok? Ela é particular, e a gente vai ver nessa noite que a eleição ela é justa também, ok? A natureza da eleição de Deus ela é descrita biblicamente como sendo justa. E o apóstolo Paulo, por inspiração divina, ele vai declarar que não há injustiça na parte de Deus, ok? Conforme está registrado lá em Romanos 9, 14 e 16, que diz o seguinte: o que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Ou seja, a eleição ela é entendida, tá, como sendo justa por dois motivos. Primeiro, porque Deus não deve nenhuma ação positiva a homem nenhum. E em segundo lugar, porque Ele é soberano e, portanto, Ele pode se compadecer de quem Ele quiser, tá certo? Um grande abraço também para nossa amiga Regiane, né? Manda um abraço aí pro meu amigão, pro Erison. Beijão, Regiane. Um beijo nas crianças, que Deus te abençoe, minha querida. Amém? Deus abençoe toda a família. Espero que o Erison esteja assistindo também, tá bom? Alguns teólogos também querem ensinar que, no mínimo, Deus deve uma chance para todos os homens. Mas, todavia, quando é considerada a condição terrível do homem pecador, uma chance não é o que o homem pecador necessita. Ele necessariamente precisa de uma ação positiva, regeneradora e graciosa de Deus, para ele poder ser salvo. Uma chance, né, entre aspas, uma chance sem a plena capacidade em conjunto, em nada ajudaria os que são mortos em pecados. Porque é pela eleição e sem nenhuma obrigação pesando sobre Deus, para que ele escolhesse quem ele quer influenciar com a sua operação regeneradora. Ok? Quase que não sai essa palavra, ok? Que Deus dá a vida nova, ok? E não simplesmente uma chance, tá certo? A salvação ela vem pelos meios divinos para com estes que Ele mesmo escolheu para que tenham a salvação. E quem tem o direito de reclamar disso, né? Muitas pessoas podem reclamar, muitas pessoas podem não concordar, e é um assunto que durante muito tempo eu fiquei
me perguntando, né, por que Deus agia dessa forma e não entendia essa questão da eleição, ok, da parte dele. Mas aí Deus foi abrindo o nosso entendimento, e a prova disso também, o apóstolo Paulo escreve lá no capítulo 9 de Romanos, que diz o seguinte, 9, 19 a 21. Algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, um pote para uso especial e outro para uso comum. Trazendo aí uma analogia, né, também a respeito daquela passagem lá do vaso e do olheiro. Quem faz quem pega o barro e transforma aquele barro em vaso é o olheiro. E da mesma forma é Deus quem nos fez, quem nos criou e quem decide sobre tudo sobre a nossa vida, aquele que nos atraiu, porque a própria palavra diz, e a gente já falou isso em estudos anteriores, foi Deus que nos amou primeiro. Amém. Amém? E foi Deus que nos atraiu para esse amor, foi Deus que nos atraiu para a salvação, enfim, para todos os benefícios ali da cruz de Cristo Jesus, tá certo? E outra coisa que também deve ser considerada é que Deus tem direito. Deus, ele tem direito. E não uma obrigação para com os homens. Porque Deus é o Criador. O homem é o quê? É a criatura. E Deus é tido, né, conforme nós falamos, como o olheiro e o homem como o barro. Se Deus usa o seu direito de fazer o que ele quer, segundo a sua boa vontade, e escolhe alguns para conhecer as riquezas da sua glória, entre todos que somente mereciam que a sua ira, quem pode achar injustiça nisso? Ok? Um ponto aí para a gente pensar. Você que ainda tinha alguma dúvida, você que ainda achava que era injustiça de Deus fazer isso, não tem injustiça nenhuma. Ele simplesmente, se ele quisesse, ele poderia condenar toda a humanidade. A ira dele poderia vir sobre todos os homens. Mas ele escolheu alguns. E esse alguns ele atraiu. E ele enviou o seu Filho amado para morrer por todos. E todos aqueles que reconhecessem esse sacrifício, se voltassem para ele, estariam nesse momento deixando de ser inimigos dele e deixando com que a sua vida estivesse aberta para eles não receberem essa ira, o castigo de Deus, mas receberem, ao contrário, o amor de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Tá certo? Amém. E a eleição, a gente vai falar agora também sobre a eleição e a proibição de ter respeito ou a acepção de pessoas. É uma coisa também que as pessoas confundem muito, essa questão de justiça ou injustiça com acepção de pessoas, porque a Bíblia fala que a gente não pode fazer acepção de pessoas, e muitas pessoas pensam o seguinte: mas Deus, escolhendo alguns, ele fez acepção de pessoas, né? Escolheu uns e preteriu outros. Não, a gente vai ver que não é isso, tá bom? Vamos elucidar esses fatos aí, tá certo? Um grande abraço também para nossa amiga Patrícia de Barros, está sempre aqui acompanhando a gente. Deus abençoe, Patrícia. Um abraço para minha mamãe, Dona Aurélia. Deus abençoe, Aurélia. Grande abraço, mãe. Saudades. E um grande abraço também para o meu compadre Carlos Alberto Santana. Carlos Alberto passou pela, né? Passou pelo Vale da Sombra da Morte. Mas o Vale da Sombra da Morte é local de passagem, não é local de estadia para os filhos de Deus. Amém?
E ele até coloca aqui um comentário: tô vivo, compadre. Eu sei que você está vivo. Eu Amém. sei que você está vivo. Amém? Mas, aproveitando que a gente está falando sobre eleição, se Deus escolhesse e elegesse, né, te levar agora, você estaria bem do mesmo jeito, Alberto. Isso aí. Tá bom? A gente que ficaria triste com saudades, né? Mas você estaria bem também, tá bom? Mas ainda não chegou a tua hora, compadre. Deus está no controle de tudo, né? Deus está no controle de tudo, ainda tem lenha aí para queimar, tá certo? Então vamos falar agora sobre essa questão da justiça, da injustiça de fazer acepção de pessoas, e se Deus fez acepção de pessoas escolhendo ou elegendo alguns, tá bom? Uma das dificuldades de entender que a eleição é justa são as numerosas citações pela Bíblia que toca no assunto que Deus não faz acepção de pessoas ou as instruções que nós não devemos fazer acepção de pessoas. E são inúmeras referências na Bíblia. Tem no Antigo Testamento, no livro de Levítico, em Deuteronômio, nos capítulos 10, 16, em 2 Crônicas, em Jó, em Provérbios. No Novo Testamento você vai encontrar no Evangelho de Mateus, no livro de Atos, na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, na carta de Tiago e em Pedro 1,17, tá? Então são todas essas aí que vão falar sobre acepção de pessoas. E em uma coisa a gente tem que concordar: uma escolha diferenciada, ela mostra claramente o que? Uma preferência. Se eu tenho uma escolha diferenciada, isso denota o que? Uma preferência, ok? Contudo, é clara a verdade bíblica que uma escolha pessoal, individual, particular ou preferencial, em misericórdia e graça, não deixa nenhum resquício de possibilidade em ferir a verdade de que Deus não faz acepção de pessoas. Mas você acabou de me dizer, vocês têm falado aí nos estudos anteriores também, que Deus ele elege pessoas. Isso não é uma acepção de pessoas? Não é uma acepção de pessoas. E eu vou provar para você. Não há nenhuma ofensa a este princípio de justiça, pois a proibição de fazer acepção de pessoas refere-se não ao exercício de misericórdia e amor, mas ao exercício do julgamento e dando o que é justo, ok? A eleição não é de jeito nenhum o exercício da justiça ou do julgamento de Deus. A eleição é o exercício do amor e da graça de Deus. Um grande abraço aí também para o nosso amigo aqui também de Portugal, mas aí do Brasil, nosso amigo Hamilton Costa, ok? Deus abençoe, pastor Hamilton. Lá da Paraíba, lá da terrinha, ok? Beijão para a missionária Andréia. Beijão para a missionária Andréia, para toda a família. Para a Rávila, para o pessoal todinho aí. Tá bom? Para Lara. Obrigado aí pela tua participação também. Então não é essa questão, ok? E observe que a ordem também de não fazer acepção de pessoas é muitas vezes o conselho dado como um aviso importante aos juízes de Israel para que julgassem com consciência e honestidade. Duas referências, uma está lá em Deuteronômio 1,17, que diz o seguinte, ó: sejam honestos e justos nas suas decisões, tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos, não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim, que eu o julgarei.
E em Deuteronômio 16:19 diz o seguinte: não serão injustos nas suas sentenças, tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentenças injustas. Se você notou, essas duas referências que a gente leu aqui, elas enfatizam o quê? Que Deus não faz acepção de pessoas, ok? E associam-se na sua plena maioria essas duas referências com assuntos de quê? De julgamento. E existem poucas referências que mencionam a acepção de pessoas já em outro ambiente, que não é de julgamento. E essas passagens ensinam o quê? Que não devemos fazer distinção entre todos os que igualmente merecem um tratamento positivo, que não devemos praticar uma preferência entre quem devemos entregar a mensagem de Cristo, conforme está lá em Atos 10:34, e nem devemos preferir uma pessoa sobre outra, quando todas merecem de forma semelhante o bem, conforme está registrado em Tiago 2:1. Então, essa questão de acepção de pessoas, primeiro, em questão de julgamento, e depois em outros ambientes, de preferir uma pessoa a outras para pregar o evangelho, anunciar o evangelho, e de forma semelhante, preferindo outras pessoas para a gente fazer o bem. Só vou fazer o bem para determinada pessoa, para aquela sim, para aquela não. Isso é acepção de pessoas, ok? Não tem nada a ver com eleição de Deus, que é em amor, que é em graça, tá certo? Então, nós fizemos uma separação aí, para que não haja mais confusão e para que você também não venha, muitas das vezes, ao ouvir uma mensagem tratando desse tema, você não entender muito bem essa questão. Tá certo? Eu acho que ficou bem explicado. Se você não pegou, depois, quando a gente encerrar a live, você volta, tá bom? Ou pega em estudos anteriores ou em estudos mais para frente, a gente vai continuar esse tema, tá bom? E vamos vamos dizer assim, reforçar bem essa questão, beleza? Um abraço também para o nosso amigo Augusto, ok? Grande abraço, Augusto. Abração aí, que Deus te abençoe e continue te abençoando em nome de Jesus. Tá certo? Amém. Obrigado aí, Rafael. Explicação cirúrgica. Amém. A Darlene vai falar um pouquinho agora também, ainda dando mais uma base bíblica a respeito dessa questão, tá certo? Amém. Então, nós devemos enfatizar, né? Enfatizamos que é uma verdade bíblica, que no julgamento divino não há nenhuma acepção de pessoas, pois cada uma será julgada segundo as suas obras. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz assim: nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Mas na misericórdia da qual boa ação ninguém tem direito ou merecimento. Uma distinção de pessoas pode existir e existe. Ninguém merece uma distinção positiva, pois todos merecem um julgamento justo pelos pecados que têm feito. Entre os salvos, esse julgamento divino, justo dos seus pecados, se faz pela pessoa e obra de Jesus Cristo. Os não salvos conhecerão o julgamento divino e o justo no lago, ou seja, conhecerão o julgamento divino e justo no lago do fogo. Amém? Considere que a eleição não é uma escolha divina entre os bons e os maus, mas uma escolha entre todos os que são maus. Ou seja, lá em Romanos 3, 10, versículo 10 e 11, diz assim: não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus.
Quem recebe a misericórdia são os que Deus soberanamente e segundo a sua vontade escolheu. Nos exemplos bíblicos, quem já reclamou disso? Amém? Ok? Então vale uma repetição, porque uma dúvida insiste em vir à tona, tá? Quando a eleição é ensinada, ela é ensinada de que forma? Deus é injusto em fazer distinção entre pessoas, e geralmente se pensa que todas as pessoas são merecedoras da atenção positiva de Deus. E a dúvida é eliminada quando é entendido que entre os pecadores não há ninguém que merece qualquer atenção favorável de Deus. É claro que todos os pecadores necessitam da misericórdia divina, necessitam, mas também deve ser claro o seguinte: não há ninguém que merece isso. Não há ninguém que merece, é simplesmente pela graça e pela misericórdia. Estão dizendo que todos são maus, né? Todos, não existe está homem escrito bom. lá na Bíblia, todos pecaram, todos são maus, não há ninguém que procure Deus, não há ninguém que adore a Deus, ok? Não tem nenhum rei da cocada preta, meu irmão. Está todo mundo no mesmo barco. Se não for a misericórdia e a graça de Deus sobre a nossa vida, eu não sei o que seria de mim, eu não sei o que seria de nós. Amém? Que isso fique bem claro. Tem gente que acha que porque eu mereço. A gente não merece nada. Tem pessoas que já jogam o outro no inferno, diz que o outro não está salvo, que o outro está salvo. Né? Você não tem jeito. Quem somos nós para julgar? Para dizer okay? quem está ou quem não está. Se nós nem merecemos, quanto mais julgar os outros. Complicado isso, né? Mas é a realidade, querido. E se, como alguns querem supor também, entre todas as pessoas que mereciam uma atenção positiva, ou entre todas que clamavam em arrependimento e fé pela salvação, se para essas pessoas fosse dada uma distinção preferencial, aí sim seria uma terrível injustiça da parte de Deus. Mas o que a Bíblia diz? Darlene acabou de ler. Mas quando todos são verdadeiramente inimigos e rebeldes, conforme foi lido lá, e no capítulo 8 de Romanos, versículos 6 e 8, confirma isso, e em João 3,19, condenadas, e se lá está falando que ninguém adora a Deus, que ninguém está buscando a Deus, a misericórdia, ela pode ser estendida a um desses malfeitores, em particular, sem a mínima injustiça. Ok? Sem a mínima injustiça. Ou seja, resumindo, entre pessoas com merecimentos iguais, uma distinção preferencial seria injusta. Todavia, a eleição foi feita entre pessoas sem quaisquer merecimentos. O que a gente merecia? A condenação eterna. O que a gente merecia? A ira de Deus. Mas a graça, a misericórdia, a bondade de Deus nos alcançou. Amém. Glória a Deus. Nos alcançou. Um grande abraço aí também para a nossa a prima, né? Isso, a Élida. Élida, beijão, Élida. Grande Deus abraço, abençoe Élida. todos Um aí. abraço para o pastor Joelson. Amém. Grande abraço, meu amigo. Joelson, Gilvan. Um grande abraço também para o Gilvan. Grande Gilvan. Amém. Abração para todos aí. Deus abençoe vocês. Amém? Então, concluindo essa parte, querido, a gente deve mencionar o fato de Deus fazer uma escolha qualquer entre os pecadores, ok? E isso não faz os pecadores não escolhidos a serem mais ímpios. E a eleição também não faz os pecadores não elegidos mais condenados. Ninguém é condenado pelo fato de não ser escolhido. A condenação é dada por causa de quê? Do homem pecar. Os pecadores não são culpados por não serem escolhidos. Mas por quê?
por não obedecerem os mandamentos de Deus. Percebe a diferença? Então, é o pecado e não a eleição que condena o homem. Isso. A escolha que Deus faz somente opera para que uns pecadores sejam salvos, ou seja, que alguns tenham o fim justo dos seus pecados que colocaram em Cristo Jesus na cruz. Ou seja, em outras palavras, que entenderam o sacrifício de Jesus pelas suas vidas, ok? Então todo pecador tem a responsabilidade de quê? De se arrepender dos seus pecados e crer no Filho de Deus para ter o quê? A remissão dos pecados. E Deus fará a sua obra da salvação nos que o buscam com todo o coração. Então a mensagem é: busque o misericordioso Deus pelo Salvador enquanto há tempo, enquanto é dia. E em Cristo a misericórdia, conforme diz lá no Salmo 85:10, a misericórdia e a verdade, elas se encontraram. E a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85:10. Amém. Amém? Que isso seja uma verdade, querido, na tua vida, que você encontre esse sentido, que as suas dúvidas elas se dissipem, que você pare de ficar com essa neura, né? Com essa neurose, será que eu sou um eleito? Será que eu não sou? Será que... Isso não compete a você. O que compete a você é o que? É se arrepender dos seus pecados. O que compete a você não, a todos nós, é nos arrependermos dos nossos pecados, porque somos pecadores. Amém? Pecamos a todo momento, a todo instante, em todo momento, nós precisamos e necessitamos da graça e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E nós até Amém? ouvimos, né? As pessoas às vezes falarem: mas se eu fizer tudo isso e não for salvo? Eu creio que se você fizer tudo isso... Eu acho que você está dando um grande passo. Eu acho que independente do que vai acontecer, porque a gente não conhece o nosso futuro, mas... independente de qualquer coisa, você é criatura e Deus é o Criador, ou seja, você deve tudo ao seu Criador, aquele que te criou. E muito provavelmente, se você está fazendo todas essas coisas, se você tem um coração, conforme nós dissemos, né, e tratamos aqui em estudos anteriores, principalmente na série do Reino de Deus, ok? Se você a todo dia nega a si mesmo, se a todo dia você toma a sua cruz, se a todo dia você abre mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, querido, não tem como, sabe? Não tem como você deixar de participar do reino de Deus, não tem como você deixar de usufruir de todos os benefícios da cruz de Cristo, e não tem como você não ser um eleito de Deus. Amém. Ok? Não tem como. Isso são passos largos, ok? Em direção à salvação, em direção ao reino de Deus, em relação a tudo o que vai acontecer num futuro, e vou dizer assim, não é um futuro distante, é um futuro bem próximo, porque Jesus está voltando, querido. Amém? Amém. Então que você possa refletir nessa noite sobre essas coisas. Amém? Agora a gente vai ver sobre também o tempo da eleição, né? Quando é que Deus decide exatamente quem iria receber a sua influência, quando Deus decide quem ele atrairia, quem ele elegeria, ok? A gente vai ver esse tempo, tá bom? Quando é que Deus decidiu exatamente quem receberia essa influência graciosa? E essa influência não era segundo a capacidade nem pela ação do pecador. A gente já viu isso em estudos anteriores, tá bom?
Depois você volta aí na nossa linha de tempo e eu prometo que a gente vai estrear esse canal lá no YouTube, tá? E a gente vai colocar todos os vídeos, tanto da série anterior do Reino de Deus, quanto dessa série aqui que a gente está falando. Depois eu vou fixar o link aí para vocês entrarem lá, se inscreverem no canal, tá? É o mesmo nome que a gente tem usado, é o canal Eclesia, tá bom? E depois vocês procurem a nossa linha do tempo, quando a gente estrear o canal lá, a gente vai estar passando maiores informações para vocês, tá bom? Para você se inteirar de tudo que a gente está falando, porque os estudos eles estão bem encadeados, tá certo? Então, não foi pela ação do pecador, não foi pela capacidade, né? Não obstante também do que as pessoas podem discordar com o que já foi estudado até nesse ponto, nisso, né? Quase todos são unânimes. A eleição ela foi determinada aonde? Na eternidade passada. Foi? Sim, foi. E até antes da fundação do mundo, né? Pega lá Efésios 1:4 e lê. Antes da fundação do mundo, que Deus nos escolheu e nos elegeu, ok? E mesmo que haja uma ordem lógica e cronológica nos eventos em tempo real, o próprio decreto daqueles eventos é eterno. E a gente quer entender que a ordenação a crer, ou o propósito divino para os eleitos a serem salvos, veio antes de nós termos a possibilidade de conhecer a Deus. Ok? Conforme está lá em Isaías 45, versículo 5. E antes da chamada à salvação, que está lá em Romanos 8, 29 ao 30, antes da própria fé, que está lá em Atos 13, 48, e bem antes dos eleitos serem nascidos e antes que fizessem o bem e o mal, conforme está registrado em Romanos 9, 11. O nosso abraço aí também para a pastora Cristiane Freitas, Deus abençoe. aqui de Portugal também. Amém. E um abraço para o Caio Sidney, tá bom? Deus abençoe, Caio. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado aí. Antes que fizessem o bem e o mal, Romanos 9, 11. E as escrituras divinas, elas são muito claras que a eleição é desde a eternidade, tá bom? Não vou entrar aqui nesse assunto de eternidade. Procura lá nos vídeos anteriores também, a gente já falou sobre eternidade aqui, sobre questão de tempo, ok? E até porque o tempo não nos permite, tá bom? Falando de tempo. Exatamente. E uma questão também é sobre a imutabilidade de Deus. E ela é tocada nesse assunto, porque Deus ele faz tudo segundo o seu propósito, que é segundo a sua vontade. O propósito e a vontade de Deus são integrantes dos atributos eternos de Deus. E Deus ele nunca pode ter um novo plano ou propósito. Em Atos 15, 18 vai dizer o seguinte: conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Se fosse possível Deus ter um plano novo, este plano seria para melhorar aquele que veio antes, ou esse plano seria inferior ao que veio primeiro. Ok? Porque Deus é perfeito, Deus é eterno, Deus é soberano, Deus ele é imutável, né? Tiago 1,17, não há mudança nem sombra de variação. Consequentemente, quando Deus salva um homem, ele deve ter desejado e propositado sempre salvar este homem. Amém. Ok? Por quê? Porque ele é soberano. Conforme está aqui no fundo, ó, musical. Não sei se você percebeu aí o fundo musical.
ninguém explica Deus. Amém? É a vontade dele, é a vontade soberana. Do crente ao ateu, né? Do crente ao ateu. Ninguém explica. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E do crente ao ateu, é ele que escolhe. E aonde tem injustiça nisso? Amém? É Deus, querido, que escolhe. É Deus que salva através de Jesus Cristo. Amém? E uma observação também, a eleição é da eternidade, mas a salvação da alma, ela está feita em tempo. E quando eu falo feita em tempo, é esse tempo que a gente vive, o Cronos. Eternidade não tem Cronos, eternidade é o Kairos, ok? Kairos, é o tempo de Deus. Amém? A eleição não é salvação. Eleição não é salvação, tá? Mas a eleição é para a salvação, ok? Fomos elegidos desde o princípio para a salvação. 2 Tessalonicenses 2:13. E pela operação do Espírito Santo no coração, o eleito ou elegido, ele é trazido à fé na verdade que é declarada pela pregação em tempo oportuno. E a gente pode citar vários exemplos disso e várias experiências de pessoas que ouviram a pregação e ouviram novamente, mas parecia que nada acontecia com elas. Mas teve um momento, teve um dia que aquela pessoa ouviu mais uma mensagem, mas naquele tempo oportuno, Deus atraiu o coração dela. Deus pegou o coração dela. Deus segurou a vida daquela pessoa. Porque é no tempo de Deus. Ok? E qual é o nosso papel? Qual é a nossa função? É pregar, é anunciar. Conforme diz o apóstolo Paulo, a tempo e fora de tempo. Porque vai chegar um tempo que aquela mensagem ela vai fazer sentido para aquela pessoa. Amém? E Deus salva mais um. Amém. Amém? Glória a Deus. E que para alguns esse seja o tempo. E conforme nós falamos aqui, não pela minha vida, nem pela vida da Darlene, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Que um dia Ele teve comigo e com ela. Amém. E com muitos outros. Glória a Deus. E hoje nós anunciamos esse evangelho. Hoje nós anunciamos essa verdade. Amém? Novamente também, você pode não concordar com algumas coisas, né, que a gente está tratando nessa série. Você pode, muitas das vezes, não entender muitas coisas. Muitas dúvidas. Ter muitas dúvidas, assim como eu tinha, assim como ela tinha. Ok? Mas de uma coisa você não pode duvidar e nem discutir. Se está escrito na palavra de Deus, querido, é verdade. É a verdade. Amém. Tá bom? E a verdade, ela é libertadora. Amém. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Tá bom? Então, antes que o eleito fosse salvo, ele estaria entre os mortos em pecados. Pois estava o quê? Sem a salvação. Mesmo sendo um eleito. Ele estava sem a salvação. E aquele que foi escolhido na eternidade por Deus, soberanamente, será propositadamente operado pelo Espírito Santo para agir com fé, segundo a responsabilidade do homem, em tempo e em resposta
a pregação da palavra de Deus. João 15,16 diz o quê? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi. Isso. Amém? E a responsabilidade de qualquer pecador não é de determinar se o Espírito Santo vai um dia lhe atrair a Cristo. O pecador, ele é chamado a crer de coração em Cristo para ser salvo. Se não estiver em Cristo, está com a ira de Deus sobre ele. E a única maneira a ter paz com Deus é o quê? É estar em Cristo Jesus. Amém. Amém? Qual é a base dessa eleição? Qual é a base da eleição? A base da eleição é o quê? É o amor de Deus. Para os salvos, é uma bênção tremenda saber que mesmo que amem o Senhor Deus por Cristo em tempo, ou seja, nesse tempo que a gente vive, o eterno Deus já os amava na eternidade. Amém. Glória a Deus. Isso é forte, querido. Amém. Isso é forte. Saber que Deus já me amava na eternidade. Amém. Ou seja, com todos os pecados que eu cometi, com todos os pecados que eu ainda cometo, com todos os pecados que eu ainda vou cometer, Deus já me amava. Assim também com cada um de nós, né? Isso não vale só para mim, querido. Porque assim como você, eu não era, não sou e nem serei merecedor desse amor. Estou segurando o choro aqui. Mas confesso que está difícil. Amém? Amém. E você que está assistindo essa live, você que se acha... Você que se acha um pecador, sabe? Que não tem mais jeito para você, querido. Acha que não tem mais jeito, né? Pensa dessa maneira. Ainda bem que você acha. Você não tem certeza, porque a certeza que eu tenho é que tem jeito para você também. Amém. Glória a Deus. Tem jeito. Tem jeito. Isso é um estímulo, né? Para Isso é os um que ainda não estímulo. são salvos ainda. Isso é um estímulo. Que acham que não são salvos, né? Amém? Ainda há esperança, querido. Ainda tem muita graça, ainda tem muita misericórdia Ou de Deus, até ainda tem muito amor de Deus. Para aqueles que ainda Pra não você. são salvos mesmo. Tem uns que não são, e é um estímulo para esses. Amém. Para saber que Deus, né, o ama, Amém. os ama, né? Então esse amor eterno também é um estímulo para os que ainda não são salvos. Estes são animados ao procurarem esse grande amor e misericórdia que ultrapassa, queridos, esse amor ele ultrapassa Amém, Jesus. a impiedade dos Deus seus ama, pecados. Amém. Glória a Deus. Conforme diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20. A lei veio para aumentar o mal, mas aonde aumentou o pecado, a graça de Deus Amém, Jesus. aumentou muito mais ainda. Em outra tradução, para você que Às vezes não está se entendeu, situando aí, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém, Jesus. É porque a gente usa NTLH, para a coisa ficar bem explicada. Amém. Ok? Então Deus ele empregou o seu amor eterno, né? Um outro exemplo aí para a nação de Israel, para estimulá-la ao que? A obediência. Ele mandou aquele povo observar ordens grandes e corajosas. O que devia motivar a sua obediência era o amor eterno e divino, visto pela eleição. Amém, Jesus. Ok?
Deuteronômio 7, 7 e 8, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a todos os outros povos, mas porque o Senhor vos amava. Nisto entendemos que o amor estimulou tanto a eleição quanto a nossa obediência. O profeta Jeremias, ele vai nos lembrar desse amor eterno, que é a base da operação de Deus, quando diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com bondade te atraí. Amém, Jesus. Amém? Foi dito também por Deus que Jacó foi escolhido para que o propósito dele, segundo a eleição, ficasse firme, e nessa condição de elegido, Deus disse o seguinte: amei Jacó. Observe que o verbo ele está em que tempo? No passado. Amei Jacó. Ou seja, mesmo você conhece a história de Jacó, mesmo sendo um usurpador, mesmo sendo um 7-1, né? Mesmo sendo um mau caráter, Deus o amou e preferiu ele do que Esaú. Amém, querido? O eleito, querido, ele vai reagir ao amor de Deus, e em vez de Deus reagir ao amor do eleito. O salvo tem um relacionamento amoroso com Deus justamente por causa do amor de Deus que agiu primeiro. Amém? Por causa deste amor que agiu primeiro. E muitas das vezes o verbo conhecer é usado pelas sagradas escrituras de que forma? Para mostrar um relacionamento íntimo de amor. O marido conhece a sua esposa, né? Conforme está registrado lá em Gênesis 4,17, Deus conhece seu povo, ou seja, intimidade, que é chamado também pelo nome minhas ovelhas. Se o homem não for conhecido por Deus dessa maneira íntima, amorosa, esse não deve ter nenhuma esperança de desfrutar da presença eterna divina pela eternidade. E em verdade, se alguém experimentar uma posição salvadora com Deus, é porque Deus o amou ou o conheceu primeiro. O amor de Deus para com o pecador vem antes da predestinação ou a eleição, pois a ordem bíblica é como? É conhecer em amor, predestinar, chamar a salvação, justificar e, por último, glorificar. Amém. E a gente vai estar tratando sobre cada um desses temas nos próximos estudos, tá bom? E pelo amor de Deus, pelo esse eterno amor de Deus, podemos entender que o seu amor é maior do que os nossos pecados, fraquezas, tolices, desobediências. A sua eleição é baseada no seu amor somente. A eleição não é baseada de maneira nenhuma nas ações passadas, presentes ou futuras de qualquer homem. Porque as pessoas são finitas e em tempo vêm conhecer o Senhor Deus, mas a misericórdia e o amor de Deus sobre estes, que eventualmente o temem, é desde a eternidade. E antes do eleito existir como um ser humano, e antes de ser temente a Deus, quando ainda era morto em ofensas e em pecados, o amor de Deus era desde a eternidade passada para com essa pessoa, para com este povo, e ficará até a eternidade. Amém? E por tudo depender do amor de Deus, a nossa eleição não é a única bênção assegurada. A salvação eterna também é garantida. A obra que o seu amor começou, o seu poder em amor vai completar. E a gente vai ver mais deste estudo, deste assunto, melhor dizendo, no último estudo dessa série, ou seja, o efeito prático da salvação. Aguarde cenas do próximo capítulo. Amém? Então existe um outro atributo de Deus, além do seu amor, para nos estimular a morrer para as nossas conveniências ilógicas e para o amarmos mais em obediência. Existe um outro atributo de Deus que poderia levar o descrente ao arrependimento verdadeiro? Existe. Precisa de mais alguma coisa?
Vou ler 2 Coríntios 5, 13 e 17 para a gente encerrar. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus. E se temos juízo, é em favor de vocês. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. E o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Amém, Jesus. Glória a Deus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, Jesus. Amém. Amém, querido? É assim que o Senhor faz com o homem. É assim que o Senhor faz com todos aqueles que o buscam. Amém, Jesus. Faz com todos aqueles que são atraídos por esse amor e que têm vontade de manifestar esse amor para que outras pessoas possam ser atraídas também. Não pela sua própria vida, mas pela vida de Cristo Jesus que está hoje dentro desta pessoa. Amém, Jesus. Que este amor possa estar dentro de você, que você, se ainda não tem, se você só tem um pouquinho, tá como aquela lamparina, sabe, com a chama bem pequenininha, que esse amor possa inundar a tua vida, que essa chama ela possa crescer, para que outras pessoas vejam. Que o Espírito Santo, que você seja a luz nesse mundo, para que você seja sal nesta terra, que você faça a diferença, que você manifeste esse amor, que você exale esse amor como bom perfume de Cristo, para que outras pessoas possam ser atraídas. E para que Deus possa salvar mais um. E que o Espírito Santo possa convencer o homem, né, que é pecador e que precisa se arrepender dos seus pecados. E é o Espírito Santo que convence. É Ele que convence. É Ele que convence. Amém, Jesus. É Ele que convence. Que Deus te abençoe nessa noite, querido. Que as bênçãos de Deus, elas recaiam sobre a tua vida. Que Deus possa te abençoar naquilo que você precisa, naquilo que você necessita. Amém, Jesus. Naquilo que você hoje tem falta, que Deus possa suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Grande abraço, beijo. Amém? Obrigado aí para todos aqueles que participaram, aqueles que vão entrar depois, aqueles que vão assistir depois, aqueles que vão compartilhar este vídeo. Amém? Jesus. E querendo Deus, estaremos aqui juntos novamente no sábado que vem. Amém? Com a quarta parte desse estudo, ainda dentro desse tópico de eleição. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Grande beijo, grande abraço. Beijão para todos aí. Deus abençoe a todos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.